Tempinho que a maior parte de vocês passou pelo período de implementação aqui com a gente. Hoje temos algumas pessoas aqui da Tecnofit para apoiar e acompanhar aqui na nossa reunião. Nesse primeiro momento, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a nossa reunião. Em seguida, a gente parte para o mão na massa ali que a gente prometeu para vocês lá no nosso convite. Então, deixa eu atualizar a minha tela aqui. Aí. Então, os nossos combinados da reunião. Eu fico muito feliz, inclusive, de ver que alguns de vocês já estão com a câmera aberta. Isso é ótimo, que eu consigo ver o rostinho de vocês, entender como vocês estão se sentindo, se minha explicação está fazendo sentido. Então, esse momento é um momento nosso. Então, eu peço que vocês participem da reunião. A gente está aqui para interagir, trocar. Peço, inclusive, que vocês tenham foco no momento atual, porque eu sei que a rotina de vocês é muito corrida. Então, vocês devem estar fazendo várias coisas de forma simultânea. Alguém deve ter acabado de terminar a aula, mas é muito importante que vocês prestem atenção nesse momento para a gente aproveitar, se conectar e conversar sobre os negócios de vocês aqui. Então, é essencial o compromisso de vocês. Fechem as outras abas do computador. E nós contamos com o apoio de vocês para que a gente consiga interagir aqui no decorrer da reunião e ter uma reunião bem produtiva, que faça bem ali para o negócio de vocês, que traga alguns insights. Inclusive, deixa eu já até aproveitar e apresentar para vocês. Talvez alguns de vocês já conheçam, mas hoje na nossa reunião a gente tem o Wagner, que é o gerente de contas de vocês. Então, a maior parte de vocês até então teve contato comigo durante a implementação e provavelmente com a Karen aqui do nosso time também pelo e-mail. Mas o gerente de contas de vocês também está aqui para apoiar na reunião, além de algumas outras pessoas do time da Tecnofit. E aí, vamos lá. Hoje a nossa reunião ela é muito focada em entender como vocês podem ter uma gestão eficiente, otimizar o dia a dia de vocês usando o Tecnofit, porque a gente sabe o quanto, né, a gestão manual ela pode ser custosa, digamos assim, ela demanda bastante tempo, bastante energia. Então a gente enviou para vocês alguns dias ali no e-mail, né, que um negócio que faz a gestão manual leva em torno de 6 horas e 20 por semana ali para fazer essa gestão. Isso acaba levando o custo, né? Porque o custo da hora de vocês é o custo mais caro do negócio de vocês. E quando a gente faz esse controle manual, vocês têm todo um trabalho com reagendamento de aula, onde o aluno te chama no WhatsApp. Aí você tem que abrir a tua agenda para olhar qual horário você tem disponível, para você ofertar para o aluno esse horário e remanejar. Eu sei que alguns de vocês já não estão passando mais com esse desafio agora usando o Tecnofit, né, para fazer esse controle, o que é ótimo. Outro impacto que vocês podem ter é nas regras de reagendamento. Às vezes o aluno não consegue separar o vínculo que ele tem com vocês como professor do vínculo de empresa, né? Que vocês precisam estabelecer algumas regras e aí, usando um sistema de gestão, vocês conseguem deixar isso bem estabelecido. Sem contar a perca de controle e lucro, porque querendo ou não, tempo é dinheiro. Então, essas 6 horas e 20 que você está gastando ali fazendo gestão manual, você poderia estar otimizando seu tempo dando mais aula, ou às vezes descansando, porque saúde também é importante a gente ter um momento de respiro. E tudo isso são custos que a gente tem numa operação manual, que é muito difícil às vezes da gente enxergar. Tá tão na loucura ali do dia a dia de fazer tudo correndo, e é aluno, e é da aula, e é filho para cuidar, então é muito difícil a gente parar para pensar nisso na nossa rotina. E o nosso intuito é justamente não ter mais toda essa correria, utilizando o sistema. E aí, antes da gente então, mas uma das coisas que a gente mais usa, querendo ou não, no Tecnofit é o controle. E não sei se vocês já acharam para parar para pensar, para ver quanto custa uma vaga vazia na sua turma. Então, pensando num cenário ali onde você. Opa, tô me batendo aqui com a tecnologia do meu computador, que eu não tô conseguindo voltar a minha tela. Só um segundinho, gente, dificuldades técnicas aqui. Ah, agora sim, para ver o rostinho de todo mundo, tava com o mouse em cima, né? Então vamos lá. Nos momentos que vocês têm uma vaga vazia dentro da turma de vocês, vocês estão perdendo dinheiro. Estão pensando ali num Pilates, que atende 4 alunos por horário. Nos momentos em que vocês têm um reagendamento em cima da hora e o aluno não vai nessa aula, é perca de dinheiro. E talvez uma conta que vocês não tenham parado para fazer ainda é qual o valor da sua hora
que aí entra 6 horas e 20, que talvez você gaste ali fazendo gestão manual, quanto isso gera de custo para sua empresa, né? Porque você está trabalhando logo, isso gera um custo. E o quanto custa a sua vaga vazia. E aí a gente tem uma conta para fazer em cima disso. Para quem nunca fez isso, depois a gente vai enviar para vocês no WhatsApp a continha que vocês precisam fazer ali para essa conta, para vocês terem a noção. O Tecnofit, ele vem muito tanto para economizar a hora de trabalho de vocês, né, automatizando alguns processos, quanto evitar que vocês tenham turmas que não estão lotadas. Isso tanto pensando em reagendamento de aula para não acontecer nenhum imprevisto e quando tiver um reagendamento você conseguir alocar um aluno naquele horário que vagou, quanto para você conseguir reter e manter os alunos que você já tem. E aí é legal vocês fazerem essa conta só para vocês terem a noção do peso, de quanto de dinheiro vocês deixam na mesa no momento em que vocês deixam de ter essas regras bem estabelecidas ali no dia a dia de vocês. E aí, vamos lá. Na nossa reunião, a gente preparou um material para separar em níveis de gestão, usando tanto o Tecnofit quanto gestão de negócio. Quando a gente fala do controle de uma empresa, a gente pode começar falando do controle básico e essencial, aquele básico que funciona. E para vocês terem sucesso na operação de vocês, um controle do dia a dia é o controle de presença e falta e o controle de pagamento, né? O valor entrando e o aluno vindo, que é o processo principal. Quando a gente fala de uma gestão manual, muitas vezes isso é feito através de planilha, ou às vezes através do Google Agenda, o que é muito difícil, às vezes, de ter esse controle bem certinho, porque você pode perder o papel que você fez o controle da agenda naquele dia, você pode estar sem o acesso ali ao documento que você usa para fazer isso no seu computador. Dentro do Tecnofit, a gente tem todos esses controles e vocês têm muitos benefícios fazendo isso. É importante você ter o controle da base de alunos, então saber quantos alunos você tem, até porque você consegue notar a sazonalidade. Então, por exemplo, a gente por enquanto está em outubro, mas vamos pensar ali em dezembro, janeiro, que começam as férias escolares, a tendência normalmente é que alguns alunos saiam de férias, deixem de treinar, ou às vezes não atrelam a aula que ele faz com você com o compromisso de pagar uma mensalidade todo mês ali, às vezes ele associa, não estou indo, não preciso pagar. Já quando a gente tem esse controle da base de alunos por dentro do sistema, a gente consegue otimizar muito isso, porque passa uma responsabilidade a mais, um profissionalismo a mais para o aluno, ele entende que tem esse compromisso de fazer o pagamento para vocês, bem como você tem o controle ali na palma da sua mão. Então, lá nas reuniões de implementação, a gente viu o campo de organize sua rotina, lá no menu de início. E lá tem o número de alunos ativos que você tem no dia. Então, todos os dias, quando você abre o aplicativo, você já vê se hoje você está com 50, 51, ou se reduziu um pouco o volume de alunos que você tem. Então, isso fica bem visual. Você tem essa visão bem clara. Sem contar que reduz, né, a carga mental ali da gestão. Porque você não precisa ficar guardando papel, documento, não precisa armazenar as coisas na cabeça, você tem tudo no celular, fica muito mais fácil. Isso leva, né, muito alívio para vocês na rotina. E aí, eu gostaria de revisar com vocês aonde vocês olham essas informações. Eu admito que antes de vocês entrarem na reunião, eu já dei uma olhadinha e vi o que vocês estão usando no sistema. Inclusive, eu vi que vocês estão mandando muito bem, num geral, usando a agenda, vi que já tem gente fazendo evolução, então vocês estão fazendo controle, o que é ótimo. Mas eu acho importante a gente rever, porque às vezes as coisas básicas a gente acaba esquecendo no dia a dia. Então, eu vou atualizar a minha tela rapidinho aqui para relembrar onde vocês olham isso no aplicativo, tá? Pode ser que essa parte da básica, todos vocês, pelo que eu vi, vocês já estão fazendo, mas eu acho legal a gente dar uma revisada. Então, quando a gente fala do controle de presença e falta e dos alunos ali, a base de clientes dentro do sistema, a gente fala do básico no Tecnofit. Então, abrindo a aba ali de clientes, lembrando que aqui eu estou pelo computador, mas o acesso é igual pelo computador e pelo celular, a gente consegue ver a lista dos alunos que estão cadastrados aqui. Esse cadastro completo é importante, porque aqui a gente já vê o status do aluno, e o aluno estando matriculado, ele automaticamente vai alimentar a sua grade horária. Então, ao invés de vocês precisarem ter uma planilha de controle para pagamento e uma aba de controle para agenda, vocês têm tudo isso em um lugar, então o pagamento do aluno já alimenta a agenda. Dentro da agenda, quando a gente abre a nossa grade horária, vou abrir a minha aula de hoje às 6 da manhã. A lista dos alunos estará aqui na agenda. Eu vou marcar falta, puxando para o lado esquerdo e presença para o lado direito.
E eu posso fazer a evolução do meu aluno daquele dia e registrar. Então, para quem é do Pilates, que isso é essencial, você já tem o registro, caso o Crefito peça. Lembrando que todo esse registro fica em ordem cronológica no perfil do aluno. Se porventura alguém ainda não está usando só essa parte de evolução, eu recomendo fortemente que vocês usem, porque é bom tanto por conta das questões do Crefito, quanto para vocês passarem para o aluno uma evolução dele mesmo. Então, o aluno chegou para você relatando dor na lombar. E depois de 5 meses treinando, ele não tem mais essa dor de nível 10, ele tem uma dor de nível 2. Então, você consegue trazer essa percepção maior de valor, e isso ajuda também a reter aluno. Uma boa prática que os nossos clientes costumam fazer para quem trabalha com pilates, ou às vezes outras modalidades também, tá? Vamos pensar aqui num futevôlei, por exemplo. Fazer essa evolução, muitas vezes no dia a dia, para o aluno que treina de forma recorrente, nem sempre ele enxerga todos os pontos de melhoria que ele teve. E quando você aponta isso para ele numa avaliação física ou num relatório, traz para ele, ó, faz tanto tempo que você está com a gente e você melhorou isso aqui que você não tinha percebido. Isso traz mais valor para o teu aluno. Então é bem importante esse registro. E quando a gente fala da rotina de uso, é algo que na hora da aula, em 2 minutos você faz. Então, o fluxo de quem dá aula normal é chegou, abriu o aplicativo, clicou em agenda, clicou no horário, em menos de 1 minuto você faz presença e falta, e para quem vai fazer evolução, aí leva uns 2, 3 minutinhos. Então, é um tempo básico em que você passou um exercício para o teu aluno, para o teu paciente, enquanto ele começou a executar, você já fez o registro ali. Então, é um controle muito rápido, diferente de quando você faz no papel ou numa planilha, que aí você não tem isso tão fácil no celular, isso é algo que vai demandar muito mais que 2 minutos, inclusive por isso que uma gestão manual leva em torno de 6 horas ali na semana para vocês terem esse controle. Então, o aplicativo vem muito para facilitar esse processo para vocês. Reforço que o nível básico, todos vocês já têm, né? Eu vi que vocês já estão usando essas questões dentro do sistema, eu só quis dar uma reforçada mesmo. Quando a gente fala do nível intermediário, aí a gente entra numa rotina onde a gente quer automatizar um pouco mais. Onde ao invés de você centralizar todas essas demandas em você, você delega atividades com responsabilidade para o aluno. Porque aí, junto com a autonomia, vem a responsabilidade. E dentro dessa delegação, você já faz o controle da agenda, já faz o controle ali dos alunos, mas aí a gente pode pensar em automatizar o que gera mais demanda para vocês, que costuma ser o controle da agenda. Quando a gente fala do controle da agenda, eu digo principalmente sobre reagendamento de aula, reposição, que é o fluxo que o aluno volta, e aí entra todo aquele fluxo de WhatsApp, que você vai levar ali 10 minutos conversando com o aluno, falando o horário, ele te devolvendo, você vendo, tentando fazer o encaixe. O Tecnofit, ele vem muito para sanar essa dor. Esse eu acho que é um dos principais benefícios que a gente tem para conseguir automatizar, porque você dá essa liberdade para o aluno, mantendo o controle ali com você, porque é você que determina como esse aluno vai reagendar. E aí eu queria revisar com vocês quais são as regras que a gente tem dentro do sistema para isso, porque não é simplesmente o aluno abrir o aplicativo e reagendar do jeito que ele quer. Não é como se ele tivesse toda a flexibilidade. Caso você queira deixar livre, você pode. Mas pensando ali no fluxo de qual que é o valor que eu perco quando o aluno reagenda e eu não ocupo essa vaga. Se o aluno desmarca uma aula 5 minutos antes da aula acontecer, você não vai ter tempo de ocupar essa vaga com outro aluno. Logo, você está perdendo dinheiro. Então, por isso que é bem importante criar essas regras para que vocês não tenham, não é perca, mas não deixem de ganhar dinheiro com isso. E aí, para a gente entender, eu vou voltar aqui no sistema, porque aí eu gostaria que, durante a reunião ou depois, vocês separassem em 5 minutinhos, para vocês revisarem se essas regras estão no formato que vocês gostariam mesmo. Quando a gente fala de reposição, dentro do Tecnofit, a gente vai criar regras para o aluno em 2 abas. Uma delas é na agenda. Então, eu estou aqui dentro da agenda mesmo, e na agenda vocês têm lá em cima uma engrenagemzinha. Aqui na engrenagem é onde a gente vai determinar a regra de limitar horário de cancelamento. Habilitando ela, é aqui que vocês determinam quantas horas antes da aula acontecer eu quero que o meu aluno consiga desmarcar a aula e ter direito à reposição. Então, vamos considerar que a Valéria vai precisar repor uma aula comigo. E no meu caso, a minha regra é que o aluno precisa desmarcar com 3 horas de antecedência para ter direito à reposição. Só que a Valéria tinha uma aula comigo agora às 6 horas da tarde. Agora já é 3h20.
Se ela abrir o aplicativo dela e tentar desmarcar a aula, o sistema vai barrar e vai considerar que é aula dada porque ela está fora dessa regra de reposição. Isso quer dizer que o aluno não vai conseguir repor, porque ele não está desmarcando com as 3 horas de antecedência. Se ela fosse ter direito à reposição, ela teria que ter desmarcado antes das 3 horas para dar as 3 horas antes da aula acontecer. Essa regra é muito legal, vocês podem pensar no tempo que é viável para vocês ali, pensando na região que vocês estão, quanto tempo o aluno leva para se deslocar até o espaço, para você conseguir organizar isso e ter tempo de repor essa vaga. Porque aí, se o aluno repor desmarcar com as 3 horas de antecedência, eu tenho tempo de alocar outro aluno. Se ele desmarca fora desse prazo, o sistema entende que é aula dada, logo eu vou ganhar por essa hora aula, digamos assim, e o aluno não vai repor. Então, essa é uma regra muito boa, tanto para o financeiro, quanto para a tua organização de dia a dia mesmo. Eu sei que alguns de vocês, às vezes, se deslocam até o estúdio só na hora que tem aluno agendado. Então, para não ter o risco de você se deslocar à toa, digamos assim, porque o aluno não vai, algo nesse sentido, essa regra aqui é muito relevante. Além dessa regra de horário, que é uma das que eu mais gosto, a gente tem outras duas que são nos planos. Então, nessa etapa, nesse momento, a gente vai revisar as regrinhas dos planos que vocês criaram. Quando a gente abre o nosso menu lá em planos, vamos no ver todos, a gente tem a listinha dos planos que vocês criaram. Eu vou abrir o meu primeiro aqui, que é de Muay Thai adulto, e vou ir na canetinha de edição. Dentro dessa tela, talvez alguns de vocês nem tenham mexido aqui, né? Porque normalmente a gente cria o plano lá durante a implementação, o plano tá pronto, acabou, não precisa mexer mais. Mas é legal vocês saberem que vocês podem revisitar essas regras. Então, às vezes, a regra que você criou durante a implementação talvez não seja tão funcional hoje. Você pode voltar aqui e atualizar. Dentro dessa tela, tem todas as regras que a gente criou, mas o que eu gostaria de rever com vocês são as regras específicas de reposição. Elas ficam lá no finalzinho do plano, onde você determina quantas reposições o aluno tem por mês. Então, no meu caso aqui, são 3, o aluno só vai conseguir desmarcar com as 3 horas de antecedência e remarcar em outro dia e horário, no máximo 3 vezes. E os 30 dias aqui, que é o prazo de reposição. Então, ele pode repor dentro do mês. Pensando no mensal, dentro do mês fechado. Se for um semestral, um anual, desmarcou a aula hoje, com as 3 horas de antecedência no meu caso, ele tem no máximo 30 dias para repor. O intuito é que o aluno, então, abre o aplicativo, ele mesmo consegue ver os dias e horários que tem vaga disponível da modalidade dele, porque ele só tem acesso às aulas da modalidade. Então, pensando em quem tem Pilates e fisioterapia, o aluno do Pilates não vai conseguir repor na aula de fisioterapia. Então, vocês podem ficar tranquilas que ele só consegue mexer na modalidade dele. E assim vocês conseguem ter esse controle. Uma das coisas, além disso, que a gente precisa habilitar no Tecnofit de vocês, eu sei que a maior parte de vocês já habilitou, mas é para o sistema notificar você quando tiver um reagendamento. Porque eu sei que vocês não vão ficar 24 horas olhando a agenda ali dentro do aplicativo. Então, quando o aluno desmarcar, você é notificado ou notificada para que você consiga ver quem é o aluno e se preparar para isso também. Então, caso vocês não tenham habilitado a notificação, lá dentro de menu, nós temos um botão com o nome de configurações do aplicativo. Vocês vão habilitar as notificações push, caso vocês não tenham feito ainda. E aí vocês podem habilitar as regrinhas aqui para receber notificação dos agendamentos cancelados. Então, percebam que de um fluxo onde o aluno te manda uma mensagem, você responde, e tem todo esse fluxo, para você, a sua única preocupação é receber uma notificação de cancelamento, você pode ver quem é o aluno, para você conseguir se organizar para isso. Então, todo aquele tempo ali de 10, 15 minutos conversando com o aluno, você reduziu para olhar uma notificação ali, em menos de um minuto você vê quem é o aluno. E para o aluno, tem toda essa questão de ele sentir que tem um controle maior da agenda dele, mesmo com as regras, a responsabilidade, profissionalizar um pouco mais o seu negócio, porque querendo ou não, a partir do momento que você tem isso formalizado, né? O aluno, ele sabe que ele tem um aplicativo, que é um sistema que faz a gestão do negócio dele, ele entende que não é só um relacionamento pessoal, então ele vai entender que tem toda essa responsabilidade, além dos outros benefícios ali que a gente tem no aplicativo, né? De ele ver o vencimento, pegar, ver o histórico de planos de pagamento que ele teve. Quando a gente fala dessa gestão intermediária, a maior parte de vocês também já está inclusa nela. Então, eu vi que
Boa parte de vocês já está deixando o aluno repor sozinho no aplicativo, o que é ótimo. Quem ainda não fez esse controle, eu recomendo que a hora que a gente finalizar a reunião, vocês separem, que nem eu mencionei antes, um tempinho, revisem essas regras, estruturem isso, inclusive se vocês precisarem da nossa ajuda para pensar em como falar isso para o aluno, porque eu sei que alguns de vocês, às vezes, não têm uma regra específica, né? E vai muito do aluno te avisar e reagendar. E isso é uma mudança de rotina para o aluno. Da mesma forma que foi uma mudança de rotina para vocês a implementação do sistema, vocês estavam acostumados a fazer de uma forma e hoje e agora estão fazendo de outra, para o aluno também é uma mudança de rotina. Então, cada melhoria, cada mudança que vocês fazem, o aluno também precisa se adaptar. E caso vocês precisem de apoio de como abordar isso com o aluno, como fazer essa comunicação, nós, enquanto Tecnofit, a gente tem algumas estratégias que a gente sabe que funciona, porque alguns clientes, muitos clientes já passaram por esse processo e funcionou de se comunicar com o aluno, um modelo de mensagem para enviar para eles, um tutorial de como o aluno vai fazer isso no aplicativo. Tudo isso a gente consegue apoiar vocês. Então, quem ainda não implementou, separa um tempinho para ver isso. Se precisar do nosso apoio nessa parte, nos avisem que a gente auxilia vocês com esse passo a passo também, tá? De como abordar isso com o aluno, nessa mudança de regra. A gente está aqui para apoiar vocês. E aí, pessoal, até aqui dessa questão da gestão intermediária, da básica, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer complementar algum ponto? Maravilha. Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Opa, achei que eu tinha mudado a tela, não mudei. Aí. E aí, agora a gente vai para gestão avançada. Essa eu acho que é a que interessa mais para vocês, né? Porque vocês já estão fazendo todo esse controle iniciante e intermediário. Quando a gente fala do nível avançado, a gente começa a pensar em análise de dados e estratégia, né? Porque não é só de aula e fazendo o fluxo ali, as demandas urgentes, o que está pegando fogo no automático, que vai ajudar vocês a crescerem mais rápido, né? A gente precisa de estratégia nesse fluxo. Para isso, nós precisamos ter um controle financeiro robusto, análise por checkpoint, então de tempos em tempos vocês analisarem esses dados, e pensamento estratégico. Para que vocês consigam chegar nessa etapa de nível avançado, vocês primeiro precisam fazer o básico muito bem feito, porque é do básico que vai vir o insumo, os dados dentro do sistema para a gente fazer essa gestão. Quando a gente fala dessa gestão dentro do Tecnofit, nós também temos abas para nos apoiar. Então, deixa eu voltar aqui para o sistema para a gente rever essas telas. Opa, atualizou minha tela? Então, vamos lá. Aqui dentro do Tecnofit, a gente vai começar pelo menu de início. O sistema, num geral, vocês perceberam que ele é muito simples e intuitivo, ele é fácil de mexer. Porém, essa questão da gestão um pouco avançada, ela demanda um pouco mais de esforço para a gente parar e refletir sobre os dados. Então, aqui no menu de início, a gente consegue ver o número de alunos ativos, que a gente já tinha mencionado lá no comecinho da reunião. Então, no meu caso aqui, se eu fosse parar e olhar o meu início de forma estratégica, batendo o olho, o gestor que está já começando o nível avançado, já veria que no meu caso, na minha empresa, tem algo de muito errado. Porque eu tenho 6 alunos ativos só. Então, vamos ver, quanto tempo será que eu estou aberta para ter só 6 alunos? Isso talvez seja uma preocupação. Mas o ponto principal não é nem o volume de alunos que eu tenho hoje, mas sim que eu tenho 6 alunos, mas eu tenho 35 aulas hoje. Então, na minha agenda, eu tenho 35 horários abertos, mas eu tenho só 6 alunos. Então, eu tenho um volume muito alto de aula disponível, sendo que essas aulas não estão ocupadas. E aí, a gente precisaria pensar na estratégia. Será que eu estou perdendo muito aluno e eles estão deixando de vir na aula? Ou será que é algo sazonal? Né? Então, nesse período, vamos imaginar que eu estou nas férias ali de dezembro, os meus alunos sumiram e por isso o volume reduziu. Qual que é a estratégia que eu vou usar para esses alunos não sumirem? Além disso, dos 6 alunos que eu tenho aqui, 4 eu vou atender hoje. Então, se eu for pensar no número de alunos ativos para o número de alunos que eu vou atender hoje, está num volume bom. O volume que está discrepante aqui é o número de aulas. Então, aqui nessa tela, vocês veem o número de alunos ativos, quantas aulas vocês têm previstas para atender hoje, e no check-ins hoje, quantos alunos vocês vão atender hoje.
Esses números precisam conversar. Caso eles não estejam conversando, no meu caso aqui, o que eu poderia usar de estratégia é pegar só os momentos que os alunos mais gostam e primeiro lotar essas turmas antes de abrir novos horários. Então, é uma coisa que, batendo o olho, pensando nesse dado, eu posso refletir para ver o que eu vou fazer de próximo passo aqui na minha empresa. Além desse controle aqui, dos primeiros 3 campos, a gente tem o Organize Sua Rotina. Esse Organize Sua Rotina, eu sei que vocês também já estão usando, tá? Mas eu gosto bastante dessa tela, principalmente para o Pilates, isso falando aqui desse primeiro campo do registro de presenças e faltas. Uma boa prática do mercado é que, como eu já mencionei antes, espaços que fazem o controle ali de presença, falta e evolução tendem a crescer mais, porque isso faz com que o aluno veja maior valor no negócio se você fizer esse controle, né, do que o aluno está evoluindo na aula. E para você fazer esse registro, não tem como fugir da presença e falta. Né? Se você não fizer esse controle, você não vai ter esse registro. É muito aluno para você decorar tudo na cabeça de cada um dos alunos. Então, não confiem na memória, né? A gente já tem muita coisa para armazenar hoje em dia, é senha. Para quem tem filho, é coisa da escola, coisas de aluno. Então, não confie em guardar tudo na cabeça. Por isso que é muito importante esse registro. Quando chega no final do dia, vamos pensar em alguém aí que tem 100 alunos. Se você tem 100 alunos, é muito difícil no final do dia, às vezes pode acontecer de passar batido um aluno ou outro sem fazer esse controle. E ao invés de você ter o trabalho de pegar lá o teu registro no papel, olhar aluno por aluno e ver se você marcou, se você fez evolução, você pode abrir o Organize Sua Rotina e ver quem ficou faltando. Então, no meu caso, eu tinha 4 alunos, eu só fiz presença e falta de um. Se eu clico aqui nesse campo, o sistema me mostra quais são as aulas que faltaram. Então, no meu caso aqui é bem aleatório, né? Que eu tenho futebol, eu tenho jiu-jitsu, eu tenho boxe, eu tenho muay thai. Mas essas 3 primeiras aulas aqui, eu não fiz o controle. Então, é simples, eu vou abrir o Organize Sua Rotina, cliquei ali. Então, vamos contar aqui, ó. Eu faço um clique para ver a lista do que está faltando. O segundo clique é clicando na aula. E o terceiro clique é fazer a presença ou falta do aluno. Quarto, colocar a evolução e o quinto, salvar. Então, em 5 cliques, você faz esse registro. Eu sei que às vezes no final do dia você está cansado, você não vai querer parar 10 minutos para revisar a papelada e ver o que ficou faltando marcar. Então, em 1 minuto você abre, você faz esse controle, está pronto ali no final do dia para tomar um banho, jantar, descansar e dormir, sem precisar ficar puxando essas informações onde vocês faziam o controle. Então, quem ainda não começou a usar essa abinha aqui, eu recomendo fortemente que vocês usem, no caso, falei tudo errado aqui, para que vocês consigam ter esse controle maior, né, do histórico de cada um dos alunos. Os outros 2 campos aqui embaixo, eu costumo passar ele junto para vocês, porque é o campo de Renove Planos, onde vai mostrar quem precisa renovar essa semana. Então, um dos pontos-chave do teu negócio é a entrada do faturamento ali das mensalidades. É algo que diariamente vocês precisam olhar se o valor está entrando, se os alunos estão pagando em dia. O sistema já vai te avisar que essa semana eu tenho uma renovação de plano para fazer. Então, no início da semana ou no dia que eu tirar para fazer isso ali, eu recomendo que vocês batam o olho diariamente, né? Porque em 2 minutinhos vocês abrem aqui a tela inteira. Mas clicando aqui em Renove Planos, eu vejo o aluno. Então, no meu caso, o Antônio está me devendo há 4 dias. O pagamento dele está pendente. Clicando no nome do aluno, aqui eu consigo ver o plano que ele tinha antes, que era o Funcional Kids, e consigo lançar um novo. Então, nesse cenário aqui de Renove Planos, é no cenário onde eu não uso a renovação automática. Eu sei que a maior parte de vocês usa a renovação, porque é muito mais fácil, otimiza muito mais o dia a dia de vocês, né, para não ter que ficar fazendo todo mês o lançamento da venda. Mas para quem deixou um aluno ou outro sem renovação automática, o sistema vai te avisar. Então, você consegue acompanhar semanalmente, ali todos os dias, né, de preferência, quem precisa renovar. E a mesma coisa com o registro de pagamento de parcelas. A maior parte de vocês ainda está usando o formato onde o aluno paga para vocês e vocês fazem a baixa manual no sistema. Então, todos os meses, vocês precisam abrir e colocar como o aluno pagou. O que é muito simples também, porque nos mesmos 5 cliques que a gente faz a presença, a gente faz a baixa do pagamento. Então, em menos de 1 minuto, você faz uma baixa de pagamento. E o sistema sempre vai te avisar que quem precisa pagar. No meu caso, eu tinha a Bruna, mas ela já fez o pagamento. E aí a gente clica, coloca como o aluno pagou e está pronto.
Então, aqui vocês já conseguem ter uma base de quem está pagando em dia, quem não está, a previsibilidade do que vocês vão ter de trabalho durante essa semana, falando de faturamento, e o que vocês têm previsto para entrar também. Além disso, a gente tem aqui o campo de aniversariantes, né? Muito bom para vocês ali, para lembrar dos aniversários, ainda mais que o aluno costuma ter um relacionamento muito próximo com vocês. Mas ainda falando da gestão avançada, além desse campo inicial, que já dá para tirar bastante insumo, para entender o que vocês têm que usar de estratégia, se é reter mais alunos, que sempre é bom, né? Ou se é fazer alguma campanha para prospectar mais, que aí a gente pode pensar em estratégias para isso também. A gente tem um outro campo que é muito viável nesse controle da gestão, que é lá em menu, nós temos um botão de relatórios. Provavelmente, a maior parte de vocês não viu esse menu na implementação, né? Ele surgiu depois. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Boa, essa pergunta é ótima. Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro esse relatório, e aí a gente pode voltar a falar da agenda fixa sobre essa questão de se ele vai ficar fixo ou não, quando eu quero pôr o aluno pontual, que tem alguns detalhes sobre isso, e aí a gente pode aprofundar um pouco nessa parte que ela também é bem relevante. Dessa parte da gestão avançada, então, a última abinha que eu vou mostrar para vocês por enquanto é então os relatórios. Quando a gente vem aqui em ver todos nos relatórios, a gente consegue ver a lista dos vencimentos. No meu caso aqui, eu vou usar o filtro para eu pegar um mês inteiro aqui do mês que vem, para ficar mais fácil. Então, eu vou puxar aqui, ó, do dia 1º ao dia 30, ver todos os planos, inclusive de renovação automática. E aqui eu consigo ver todos os alunos que eu tenho e a data de vencimento de cada um. Então, o Gabriel, a data prevista dele me pagar é dia 1º, que é a data de vencimento dele. Então, daqui 8 dias. Enquanto o André e a Caroline é no dia 2. O sistema sempre vai trazer para vocês aqui em listinha quem é o aluno, a data de vencimento, o status dele. E clicando em cima do aluno, você consegue enviar aquela mensagem pelo WhatsApp. No meu caso, eu não tenho o número salvo, né? Mas se eu tivesse, ele enviaria aqui para o Gabriel, que o plano dele de futebol vence daqui 8 dias. A mensalidade dele é o valor de R$ 600, para que ele faça o pagamento. Então, esse controle vocês conseguem ter tanto para ver em quais datas está centralizada ali os pagamentos, e para vocês terem uma visibilidade maior de quem está ativo, de quem não está, para enviar mensagem para os alunos. Beleza? Até aqui, dessa parte do controle avançado de dados, alguém tem alguma dúvida ou alguma outra coisa que percebeu aqui no sistema que pode ajudar vocês nesse controle mais avançado? Ou tá tranquilo para todo mundo? Tranquila? Ah, muito bom, Laís. Maravilha. Então vamos lá. Como eu percebi que vocês. Opa, pode Bia, falar. Oi. rapidinho, com licença. Deixa eu tirar uma dúvida com você em relação aos gastos, o controle de gastos, que eu estou com dificuldade nisso. Ai, maravilha. Então vamos lá. Temos um bebezinho também empolgadíssimo com a reunião. Então vamos dar uma olhadinha no financeiro, que essa parte é bem importante também falando de gestão. Muito bom que você lembrou desse ponto. Dentro do Tecnofit, quando a gente abre aqui o botão de financeiro, nós temos aqui em cima uma telinha que traz o saldo de vocês. Qual que é a lógica usada aqui nessa aba? Esse saldo aqui em cima é o saldo real, digamos assim, as entradas menos as saídas. E embaixo a gente tem o volume de entradas, que automaticamente as mensalidades que vocês lançam vão aparecer aqui. E as saídas? As saídas, como você mencionou, a gente precisa lançar. Então, como que vai funcionar o lançamento? Nós vamos clicar em ver movimentações. E aqui o sistema traz um extrato simples, tá? Essa parte é bem legal ali para quando vocês forem fazer fechamento de mês. Ao invés de você precisar sentar e puxar uma planilha, olhar lançamento por lançamento, o sistema traz visibilidade do que entrou e saiu cada dia. Mas o que a gente quer fazer é um lançamento novo. Então a gente vai lá embaixo em mais novo lançamento. Nessa telinha, eu também gosto muito dessa aba, porque ela é separada em duas categorias. Contas a receber. Então, eu mencionei para vocês agora há pouco que as entradas de mensalidade entram sozinhas, né? Porque você coloca o plano do aluno. Então, veja que legal, né? Se eu vou lá e matriculo a Cecília,
Quando eu crio o cadastro dela e coloco o plano, eu já coloco ela na agenda, então eu já alimento a grade horária. E como eu coloco o pagamento, eu já alimento o financeiro. Então, fazendo o controle na ficha do aluno, eu alimento as outras abas do sistema também. E automaticamente aparece aqui. Só que pode ser que vocês tenham entradas de valor que não são de mensalidade. Então, vamos imaginar que você tem Gympass. A Gympass te paga num dia específico do mês o montante cheio, né, do volume de check-ins. Então, você pode lançar uma conta a receber, uma entrada do Gympass no teu financeiro. Ou vamos pensar aqui para quem é do Pilates e vai vender um equipamento. Se eu for vender um equipamento, é uma entrada que vai entrar ali no teu caixa, mesmo que seja para comprar outro, por exemplo, mas primeiro vai entrar esse valor. Então você consegue lançar como uma conta a receber. Já quando é uma saída, que foi o que você perguntou, eu vou lançar uma conta a pagar. Então eu vou trocar para a BIM aqui do lado. Tanto a conta a receber quanto a conta a pagar, percebam que é na mesma tela e a corzinha vai indicar. Então, se em algum momento vocês ficarem confusos, a conta a pagar fica em vermelhinho, porque está saindo do seu caixa, e a conta a receber fica em verdinho. Então, se em algum momento ficar confuso, foquem na cor que vai dar certo. Quando a gente escolhe se vai ser uma entrada ou uma saída, a gente precisa preencher os dados embaixo. Então, eu vou cadastrar com vocês aqui que eu vou colocar o meu aluguel. Então, vou preencher o título da transação aqui. Eu escolho como eu vou pagar essa despesa. Eu vou pôr que eu pago no débito. Vou determinar que em conta bancária vocês vão ter duas possibilidades, que é a caixinha. A caixinha é quando sai o valor em dinheiro físico, tá? O seu banco, que vai ser o caso que eu vou usar, que saiu da minha conta bancária. Posso escolher o centro de responsabilidade. Aqui a gente tem 3 segmentações básicas, que a gente chama de academia, lanchonete e loja. Talvez vocês não chamem o espaço de vocês de academia, vocês podem chamar de estúdio, CT, centro de treinamento. Aí vocês podem sempre usar o de academia, que é o que se enquadra nessa parte de aulas. E aí tem o loja, caso vocês vendam produtos, que dá para lançar aqui também, lanchonete, mas eu vou usar o academia nesse caso. E a categoria. Aqui na categoria eu tenho a específica de aluguel, vocês vão ver que tem categoria para tudo, tá? Isso aqui serve só para aquele extrato depois. Então, vou marcar aqui como aluguel. Posso marcar se essa conta já foi paga ou não. E vou pôr a data de vencimento. Então, eu vou considerar aqui para mostrar para vocês que a data de vencimento é dia 30/10 de 2025. Vou pôr o valor aqui de R$ 2.500 de aluguel. E aqui embaixo, como eu estou falando do aluguel, eu vou pôr para repetir o lançamento. Porque vocês automaticamente têm as despesas na empresa de vocês, as despesas fixas e as variáveis. Todos os meses vocês vão ter que pagar, tanto as fixas quanto as variáveis. O aluguel é uma despesa que a gente costuma dizer que ela é fixa e não é variável, porque normalmente é todo mês o mesmo valor, a não ser quando vem o reajuste anual, né? Então, eu vou por aqui que eu quero repetir o lançamento, porque nos próximos 12 meses eu vou pagar o mesmo valor de aluguel. Então, vou por aqui para repetir. Quero que ela repita a cada um mês. Então, todo mês, lá no dia 30, o sistema vai lançar uma mensalidade de aluguel. E vou pedir para terminar após 12 lançamentos. Então, quando chegar ali nos 12 meses, o sistema vai entender que eu tenho que lançar um novo aluguel com outro valor. As despesas que são variáveis, como água, luz, às vezes comissionamento de professor, também é uma despesa que todo mês você vai pagar, na maior parte das vezes. A não ser que seja algo pontual, tipo, comprou um equipamento parcelado em 3 vezes. Durante 3 meses você vai pagar aquilo, depois ela deixa de existir. Mas nos 2 cenários, vocês também podem usar o botão de repetir lançamento aqui. O que vai variar é que, quando muda o valor da despesa, todo mês você vai vir editar o valor aqui nessa aba também. Tá? Mas é bem legal esse botão de repetir lançamento. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, como edita, e vou salvar aqui. Então, preenchi os dados da despesa e salvei. Quando eu salvo, ela automaticamente aparece aqui no meu extrato. Talvez esteja um pouquinho pequeno para vocês, mas aqui mostra a despesa para pagar no dia 30, no meu extrato. O valor de Eita, eu nem vi que eu tinha digitado tudo isso, mas o valor aqui de 2.000 e pouquinho, que eu coloquei. Se a gente clica em cima dessa despesa, ele vai aparecer aqui, ó, a conta da internet que eu já tinha cadastrado antes e o aluguel que eu cadastrei com vocês agora há pouco, tá? Para eu fazer a baixa do pagamento ou editar o valor, é só eu clicar em cima dessa despesa.
que aí ele vai ter tanto a canetinha para editar. Então, caso eu queira mudar o valor só esse mês de 2.500 para 2.000, eu posso usar a canetinha aqui. E aí ele abre o campo para eu fazer a edição das despesas e salvar. Quanto eu posso usar a lixeirinha para excluir. Então, às vezes, uma despesa que era prevista não vai precisar pagar mais, é só excluir. É desse tipo de despesa que a gente gosta, a gente acha que vai ter que pagar, mas não precisa, então é ótimo. E quando você pagar, é só marcar como pago aqui. Se eu marcar como pago, antes de eu fazer isso, eu queria mostrar para vocês. Aqui no meu saldo, vejam que ele mostra que eu tenho 3.130 no meu financeiro. Se eu clico aqui em cima do aluguel e coloco como pago, vou confirmar aqui o pagamento e vou atualizar aqui a tela para mostrar para vocês. Ele automaticamente reduziu o valor para 630. Isso também é uma boa estratégia, tá? Inclusive, que bom que você mencionou sobre isso, porque se no meu caixa entrou 3.130, eu paguei 2.500 de aluguel, me sobrou esse mês só 630, é preocupante. Aqui eu tô falando só do aluguel que eu lancei, né? Então, não tô contando as outras despesas. Provavelmente eu vou fechar no vermelho. Então, é legal que vocês atualizem essa aba também para vocês terem a noção da saúde financeira. Se vocês têm que reduzir algum custo, que às vezes é possível de ser reduzido ali, que não vai trazer prejuízo na tua operação. Então, ligar na operadora de internet para tentar reduzir o valor da conta. Ou às vezes, o aluguel aqui tá 2.500, mas no espaço do lado eu consigo pagar 1.500. Será que não faz sentido você mudar de lugar? Então aqui vocês conseguem analisar isso, tanto só olhando o saldo, que vocês conseguem ter uma visão, quanto abrindo o extrato, que aí vocês conseguem ter isso mais detalhado, de onde está indo esse valor, para vocês entenderem o que dá para enxugar, ou se vocês têm um pouco mais de dinheiro para investir em marketing, em alguma campanha com os alunos esse mês, né? Porque tem essas outras questões também de estratégia que vocês podem usar. E aí eu queria ver com vocês se do financeiro aqui alguém tem alguma dúvida, ficou claro, ou se alguém quer contribuir com alguma estratégia que use e funciona muito bem para vocês. Tudo tranquilo? Maravilha, gente. E aí, aproveitando, vamos entrar no assunto que a Valéria perguntou. Então, a Valéria enviou aqui no chat se ela tem que colocar o aluno. Ela tem que colocar o aluno na agenda fixa, para ela não ter que montar a agenda toda semana. Como que funciona? Então, dentro do Tecnofit, vocês podem trabalhar de três formas. Então, vocês podem trabalhar com a agenda fixa. Vamos pensar aqui no Pilates de exemplo. Eu sou aluna do Wagner no Pilates e eu faço aula 2 vezes por semana. O intuito é que esse aluno fique toda semana, 2 vezes na agenda, até acabar o plano dele. Esse é um formato. Um outro formato que vocês podem trabalhar é onde o aluno tem esse mesmo plano de 2 vezes por semana, só que o aluno vai fazer o próprio check-in sozinho. Então, é como se eu fosse abrir a agenda lá no aplicativo. Se eu fizer check-in hoje, que é segunda-feira, aliás, hoje não é segunda, né? Mas vamos imaginar, se eu fizesse check-in segunda e terça, o restante da semana eu vejo a grade horária, mas eu não faço check-in, porque eu já usei os 2 check-ins da semana. E um terceiro formato que pode funcionar para vocês é o formato de pacote. O formato de pacote é onde eu fazendo aula com o Wagner de Pilates. Eu tenho um pacote de 8 aulas. Fiz as 8 aulas, acabou o pacote, eu preciso comprar mais aulas. Então, nesse formato de pacote, o comum é que o aluno tenha as 2 aulas por semana ainda, né? Então, 8 vezes ali, dá 2 aulas por semana. Só que tem meses que não vai dar até o final do mês, né? Deu as 8 aulas, acabou na última semana do mês, esse aluno precisa comprar um novo pacote para continuar fazendo aula. E aí eu vou mostrar para vocês como funcionam esses dois formatos, porque aí vocês podem revisar o de vocês e corrigir se for necessário. Então, primeiro, eu vou abrir aqui os planos. Deixa eu só ver se eu tenho um plano de Pilates nesses dois formatos, para usar de exemplo com vocês. Que é o de Pilates que eu tenho esse de 2 vezes por semana, esse vamos manter, e esse outro eu vou editar para pacote. Tá? Esse de baixo aqui é um semestral, deixa eu só editar aqui. Então, vou pôr Pilates pacote e usar a opção de pacote de sessões.
E aí a gente pode ver isso com mais calma também, porque tudo isso que vocês mencionaram ali de agenda e essas regras que eu mencionei, elas vêm do plano, lá do plano que vocês criaram para o aluno, né? Se foi agenda fixa ou se foi pacote de sessões. Vou pegar aqui um aluno de exemplo, pegar um sem plano nenhum. Vamos usar o Edu de exemplo. Então, primeiro, vamos usar o cenário de quem tem plano de uma, duas, três vezes por semana. O que isso quer dizer? Vamos usar esse mês de exemplo. Se eu faço aula quarta e sexta-feira, nesse mês de outubro, lá no final do mês, o aluno vai ter 10 aulas, né? Para dar as 2 vezes por semana. Porém, em novembro, se ele fizer quarta e sexta-feira também, vai dar 8 aulas. Então, nesse formato, o sistema varia quantas aulas dá no mês, só que isso não altera o valor da mensalidade do aluno, tá? No caso do Edu, eu vou fazer aqui a nova venda, que isso aqui já tá um craque, e vou pegar ali o plano de Pilates, de 2 vezes por semana. Vou colocar o plano, avançar para matrícula, e é nessa etapa que eu coloco o aluno na agenda fixa, onde eu escolho que ele faz aula de Pilates e coloco ele fixo terça e quinta e vou confirmar. Percebam que aqui, tá? Veja que aqui para mim está mostrando os dias da semana e não os dias do calendário número, né? 24, 25, 26. Que o sistema entende que durante o mês todo ele vai ficar fixo terça e quinta. Aí confirma a matrícula e coloca o pagamento, tá? Igual vocês já viram nas últimas reuniões. Já quando eu vou lançar o pacote, eu vou usar o mesmo aluno de exemplo, tá? Vou fazer uma nova venda. Vou pegar aqui o Pilates de pacote. Eu vou avançar para matrícula. Quando eu vou pôr o aluno na turma de Pilates, ele aparece diferente. Porque como ele entende que é um pacote, ele aparece o dia da semana e o número do calendário. Porque eu vou colocar o aluno em cada um dos dias que ele vai na aula. Então, se esse aluno faz aula quarta e sexta, que foi o exemplo que eu trouxe antes, eu preciso vir aqui. Então, se o plano dele começou hoje, que é dia 24, hoje eu vou pôr, porque é sexta-feira. Aí eu preciso, lá na semana que vem, colocar quarta, uso a flechinha, coloco sexta, e eu vou seguindo esse fluxo até dar as 8 aulas. Vejam que aqui embaixo tem um contador. Então, eu coloquei ele 3 vezes, e aí, se eu coloco mais uma, ele vai acrescentando até fechar as 8 aulas. E assim você coloca todos os dias e horários que esse aluno vai estar na aula dele. Esse é o formato que vocês vão usar para pôr o aluno de forma fixa. Aqui eu vou pôr só nessas para não precisar preencher todas. E aí vou colocar o pagamento e finalizar. Esse aqui coloquei no cartão. E tá pronto. Se o teu aluno não tem agenda fixa, aí a gente pula essa etapa. Mas pelo que eu me lembro, todos vocês estão colocando o aluno ali na agenda fixa, então vai ser sempre esse fluxo, tá? E aí a outra dúvida da Valéria. Como você consegue um relatório de quantas aulas os alunos fizeram? Esse relatório de quantas aulas os alunos fizeram, eu entendo que você quer saber quantas aulas no plano dele ele fez, provavelmente. Tá? Quando a gente abre aqui o cliente, deixa eu pegar um outro aluno aqui. Pegar um aluno ativo, pegar o André. Deixa eu só ver se eu fiz o controle dele. Ó, o André é o aluno que está com o plano lançado. E quando eu abro o plano dele aqui de personal, eu consigo ver que ele tem 8 planos. Dentro do Tecnofit, para você ter esse controle, você precisa fazer presença e falta do aluno. Como eu não estou fazendo o controle, deixa eu só colocar ele aqui na agenda, que aí eu faço o retroativo para mostrar para você. Por ele aqui, terça e quinta. Aí. Ó, então esse aluno está num plano desde o começo do mês. Deixa eu voltar lá para o comecinho do mês, só para eu pôr presença e falta para ele para te mostrar esse relatório. Coloquei ele terça e quinta, então vamos pegar aqui terça-feira. Só deixa eu filtrar o personal aqui, que eu tenho muitas modalidades. E vou marcar aqui, ó, presença para o André. Aí na quinta-feira, eu vou marcar falta. Aí vou pular para a próxima semana, na terça-feira. Ah, ele já tá com a falta marcada aqui na próxima. Beleza. E aí eu vou mais uma semana aqui para eu remover o check-in dele.
que é naquele cenário onde é reagendamento, né? Onde ele não vai reagendar na hora para mostrar para vocês. Isso na quinta-feira. E aí eu vou mais uma terça-feira para marcar presença. E aí a gente finaliza que é até essa semana agora. Vou abrir novamente o perfil do aluno e vou em planos do aluno. Dentro do Tecnofit Starter, a gente não vai ter um relatório detalhado do plano todo, da agenda toda, a gente tem individual de cada aluno. Então, no caso do André, ele tem aqui, ó, no plano dele, direito a 9 aulas. Aqui ele tá bem pequenininho, tá? Mas para vocês abrirem no sistema de vocês, vocês vão clicar no aluno, clicar em planos do aluno e abrir o plano para ver. Então, das 9 aulas do André, tá mostrando que ele tá ocupando 8. Então, uma é aquela que eu removi check-in. Né? Essa uma aula, eu removi a aula dele e ele tem essa reposição para fazer. E aqui do lado, o sistema me traz o volume de presenças que esse aluno teve. Né? Então, das 9 aulas que ele tem ao todo no mês, 2 ele foi, uma ele ainda vai repor. Né? Então, as outras aulas ele ainda não fez ou ele faltou. E esse é o controle que a gente tem aqui para ver o histórico, digamos assim, de presença e falta, além da evolução do aluno, né? Que a evolução também aparece dentro do perfil do aluno ali quando você faz esse registro. Deixa eu ver se o André tem evolução aqui para mostrar para vocês. Que dentro do perfil do aluno tem a parte de evolução do aluno e fica aqui em ordem cronológica. Então, no dia 9 ele foi, dia 2 de outubro, dia 23, dia 28 de agosto. Então, sempre vai ficar detalhado aqui para você em ordem cronológica. E esses são os controles que a gente tem ali falando de puxar esse histórico da agenda do... Seria nesse cenário que você estava mencionando, né? Hum, Beleza. Dessa parte aqui do controle, né, que são coisas da rotina de vocês. Alguém tem alguma outra dúvida ou algo da agenda de vocês que está meio confuso, que vocês estão precisando de apoio? Então, esses últimos minutinhos da reunião, a gente pode aproveitar para tirar as dúvidas ali, caso surjam com vocês. Ou tá tudo tranquilo? Bia, Oi, pode falar. como eu tinha falado com você antes, a minha dificuldade também em relação à ficha de avaliação, anamnese, porque assim, eu acharia legal vocês até fazerem de uma forma que a gente pudesse editar, porque o CREFIT, eles cobram muito da gente, diferente de algumas modalidades, né? E aí, o que que acontece? A história clínica do paciente, para eu colocar, fixar, no caso, a ficha, porque senão vai ser 2 trabalhos. Eu vou ter que preencher manual e ter que fixar no próprio sistema, entendeu? Então, para mim, isso está tendo uma dificuldade imensa. A parte de fixar, eu colocaria somente os exames do meu aluno, entendeu? Uhum. Hoje você está usando o Anexus ou você não está usando ele? Eu não entendi, porque meu bebê aqui fazendo zoada não conseguiu. Sim, você está usando os anexos para colocar, né? É isso, eu não consegui realizar dessa forma, porque o meu funcionário, ele usa o computador, aí para eu colocar, anexar é muito ruim, no caso, no horário dele, entendeu? Aí estou tendo essa Entendi. dificuldade. Tá. Não, faz todo sentido. Realmente as avaliações que a gente tem aqui dentro do sistema, as avaliações físicas, né, elas não são editáveis, elas são aquelas padrão, tem anamnese, tem a parquet, avaliação postural, mas não tem um campo para você fazer uma avaliação personalizada. Na outra versão que a gente tem do Tecnofit, que é o Tecnofit Business, a gente tem isso de avaliação personalizado, que pode ser muito útil. Mas o que eu vou sugerir para você? Dá para a gente marcar um momento para a gente falar especificamente disso? Que aí eu posso pedir apoio aqui do pessoal do time de produto, para a gente entender um pouquinho melhor essas questões que você tinha passado já. Eu já tinha sinalizado sobre isso, né, da questão do Crefito, que não pode editar, tem todas essas questões também. Mas se você tiver disponibilidade, eu sei que é muito corrido para você, ainda mais por conta do bebê. Mas se você tiver 15 minutinhos para a gente puxar ali e conversar mais aprofundado sobre isso, eu fico imensamente grata, porque aí você consegue, às vezes, dar uma visão que a gente não tem sobre esse ponto, para a gente entender como a gente pode te ajudar. E aí, eu queria pedir para a hora que a gente terminar aqui, a gente pode combinar ali no WhatsApp, um momento que fique bom para você,
para ver se você consegue encaixar também esse tempinho na sua agenda para falar com a gente sobre isso, pode ser? Pronto, combinado. Então, muito obrigada. Essa questão Não, da eu que ficha de agradeço. anamnese mesmo na parte de fisioterapia, é porque, assim, é exigido da gente, né? A história clínica do paciente, que cada aluno tem uma patologia diferente, né? Então, Sim. é muito complicado ter essa avaliação padrão que tem no sistema de vocês, entendeu? Ah, entendi. Não, faz todo sentido, né? Porque são perguntas específicas que você faz. Então vai ser muito bom você poder contribuir pra gente com essa visão. Eu vou puxar isso com você ali, para que dê tudo certo e a gente consiga encontrar a melhor solução para você. Tá certo, obrigada. Eu que agradeço. Então, maravilha, pessoal. Deixa eu só atualizar aqui, então, para a gente já ir encaminhando para o final, que eu sei que se separaram só uma horinha para falar comigo hoje, que já é muito tempo e é uma vitória, inclusive. Então, uma solução, né, uma sugestão que a gente traz para vocês terem mais tempo e conseguir ter ali paz de espírito, é usar algumas estratégias de alinhamento com o aluno. Porque, querendo ou não, quem vai ajudar vocês bastante nesse fluxo de ganhar tempo é o aluno a partir do momento que ele começar a ter esse controle para a agenda. Eu sei que o Márcio, que está aqui na nossa reunião, usa uma estratégia muito boa com os alunos dele, que inclusive se você quiser compartilhar aqui como que foi isso para você, nós, enquanto Tecnofit, a gente normalmente sugere ter uma comunicação com o aluno sobre o uso do aplicativo, por que que é legal, por que que é importante ele ter essa autonomia, para que ele entenda que é bom para ele ter essa responsabilidade de reagendar, que ele não vai precisar esperar você sair da aula para conseguir responder ele. É importante que nesse fluxo entre também a parte de educação e treinamento dos alunos. É importante que ele saiba o caminho que ele precisa fazer no aplicativo, isso falando do aluno ter autonomia lá de reagendar, fazer reposição de aula no aplicativo. Vocês podem também, é importante que vocês tenham um canal aberto para receber feedback do aluno, para ele trazer qual que é a dificuldade que talvez ele possa ter ali na hora de acessar o aplicativo, e vocês consigam apoiar ele com isso. Eu sei que de quem está na reunião aqui, nem todo mundo usa o sistema, mas no seu caso, Márcio, você pode compartilhar com a gente como que foi para você esse processo, que eu sei que esse dia você me falou que eles já estavam começando a usar, fazer reagendamento de aula por lá. Como que você fez isso com seus alunos? Eita, tá mudo o seu microfone. Veja se para você aqui no Google Meet tem um balãozinho ali para você abrir o seu microfone, que pra gente tá multado. Ah, Oi, agora gente. foi. Desculpa, eu sou fisioterapeuta, eu não entendo nada disso aqui, né, de tecnologia, Google Meet, Match, mas eu vou ser rápido. Aqui no estúdio, realmente, eu perdia muito tempo, né, fazendo esses reagendamentos, né, com clientes aqui na sala que precisam remarcar a aula, e foi super simples. Eu mandei uma mensagem no grupo aqui do Instagram dizendo que a partir de tal dia, né, estaria disponibilizado esse aplicativo, mandei o link do aplicativo para o pessoal baixar, né, e a grande maioria do pessoal dos clientes aqui já baixaram o aplicativo e já começaram a usar. Mandei um passo a passo, né, pelo grupo do WhatsApp, mas 2 semanas ali de ensinando como é que mexe, mostrando aqui também na prática, quando os clientes chegam aqui eu já mostrava, abria, baixava na hora. Claro que tem uns idosos aqui no estúdio que eu sei que não vão ter essa facilidade, mas os idosos, por incrível que pareça, são os que menos dão trabalho, porque dificilmente eles trocam de horário. Né? Quem troca mais de horário, essa flexibilidade de horário precisa mais a galera que está trabalhando, que tem filho pequeno, né? Então isso daí realmente me deu tirou um peso das minhas costas. Aí o pessoal já usa tranquilamente o aplicativo, tá bom? Ai, maravilha, isso é ótimo. Normalmente o que dá um pouquinho mais de mesa são os idosinhos, né? Mas a gente tem vários clientes que, inclusive, os idosos usam o aplicativo. É claro que demanda um pouquinho mais de Tem, paciência para ensinar eles, sim, mas no final dá tudo certo. sim, graças a Deus. É Ai, amém, Tecnofit. amém. Amém. E aí, qual que é o suco aqui do melhor, né? Para que vocês tenham ali uma jornada com mais tempo livre, mais lucro, mais paz de espírito ali, sem ficar muito preocupado com os alunos.
usando essas funcionalidades, vocês têm menos burocracia para o aluno, então, no começo, quando eles entram, principalmente os novos agora, né? Vocês já passam para eles o aplicativo, então eles já sentem que eles têm essa flexibilidade. Você consegue ter mais tempo livre, logo você tem mais lucro, porque você tem mais tempo para dar aula, para pensar sobre estratégia no seu negócio, para analisar os dados, para estar dando mais atenção para o aluno. Fica um negócio mais profissional e o aluno fica mais autônomo. Então, vocês têm muitos ganhos ali usando o sistema. Eu sei que vocês já sentiram as diferenças depois que vocês conseguiram, de fato, implementar. Mas, para quem ainda não usa todas essas questões, a gente recomenda que vocês usem e, precisando do nosso apoio, a gente está aqui para auxiliar vocês a terminar a implementação dessas outras funcionalidades também. E lembrando que a nossa jornada aqui, junto com vocês, continua. Então, eu sei que a gente costuma ter uma comunicação mais próxima, provavelmente comigo ali no WhatsApp, nos períodos que a gente estava em implementação. Mas eu gosto de reforçar que vocês contam com um time de suporte para apoiar. O nosso suporte atende das 6 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta, e nos sábados e feriados é das 8 ao meio-dia. Lembrando que abrir o aplicativo, lá em menu, tem o botão de ajuda, vocês conseguem falar com a gente. Então, para quem está na correria, né? Meu filho dorme, eu só consigo mexer no sistema depois que ele foi dormir. Ou às vezes, eu só tenho sábado, final de semana ali para mexer no sistema. Tá precisando de ajuda? Já chama o suporte que a gente auxilia vocês e guia vocês nesse processo ali do que vocês precisam para realmente ter uma operação, né? Um negócio funcionando de forma tranquila ali para vocês. E para a nossa reunião de hoje seria isso. Queria ver se alguém tem mais algum ponto, quer complementar algo. Eu queria reforçar só que antes de vocês saírem, por gentileza, entrem na nossa comunidade. A Karen enviou para vocês aqui no chat o link da nossa comunidade. Agora nós, enquanto Tecnofit, a gente fez um grupo com vocês no WhatsApp para notificar vocês das atualizações de sistema, quando a gente tiver treinamentos extras, qual é o assunto do treinamento, para que vocês consigam participar e a gente consiga ter um contato mais próximo. Eu sei que a gente já formaliza algumas coisas para vocês por e-mail, mas no WhatsApp fica mais rápido, então acessem o link da comunidade aqui para vocês entrarem. E também tem aqui no chat o link de uma pesquisa para vocês fornecerem o feedback de vocês. É bem importante vocês colocarem ali assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse, ou às vezes algo que faz sentido ali para vocês, de sistema mesmo, que vocês precisam de apoio, rever configuração. Então, coloquem o que vocês acharam do treinamento, temas que vocês gostariam de ter. Então é isso, gente. Alguém quer complementar com alguma outra coisa? Não? Então, maravilha, gente. Eu queria agradecer o tempo, a disponibilidade de vocês. Muito obrigada pela parceria. Tenham um bom restinho de dia e um bom final de semana.